Quando eu comentei sobre a autocrítica saudável, significa que existe também uma autocrítica não saudável. E às vezes utilizamos da autocrítica não saudável, o que nos leva aos nossos sofrimentos emocionais. Eu peguei umas ideias deste livro aqui, Autocompaixão, da autora Kristin Neff. Então tem umas ideias bastante interessantes para que nós possamos refletir aqui. Então eu peguei alguns pontos para que nós possamos trocar essas ideias, né? Possamos refletir e o que fizer sentido nós podemos colocar também em prática na nossa vida. Então eu falei que algumas vezes nós utilizamos da autocrítica não saudável que nos leva a sofrimentos emocionais. Naquela situação, por exemplo, em que nós estragamos todo o trabalho que nós fizemos ou estragamos o trabalho de alguém. Imagina, por exemplo, alguém faz um bolo com tanto carinho, um bolo de aniversário, um bolo do casamento, e de repente nós derrubamos esse bolo e estragamos o bolo inteiro. Nós podemos também ver aquelas situações em que sofremos alguma rejeição, ou quando acontece alguma situação ruim na nossa vida. Nesses momentos, quando nós nos colocamos na posição de vítima da situação, nós estamos nos colocando ou estamos utilizando da autocrítica não saudável. E nós ficamos pensando assim, por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Ou por que isso só acontece comigo? Eu sou a única pessoa que está passando por essa confusão. Ou eu sou a única pessoa que está passando por essa dificuldade. E às vezes é muito difícil para nós admitirmos quando agimos mal, ou quando somos rudes com outra pessoa, ou quando somos impacientes. Isso acontece porque nós projetamos nas outras pessoas as nossas falhas, as nossas imperfeições. E acabamos colocando a culpa na outra pessoa, falando assim, a culpa é sua. Nós já paramos para refletir quantas discussões, quantas brigas cresceram através desse tipo de atitude? Quanto tempo nós desperdiçamos com esse tipo de discussão? Não seria mais fácil se nós assumíssemos a responsabilidade de admitir o erro? Se nós precisamos nos sentir melhor do que a outra pessoa para nós estarmos bem conosco mesmos, será que nós estamos vendo a situação com o ângulo correto? Então, uma vez eu ouvi uma história bastante interessante que aconteceu com dois amigos que estavam viajando de férias e estavam curtindo o carnaval. Num determinado momento, uma dessas pessoas teve o celular furtado. Ele percebeu que ele perdeu o celular e assim ele foi falar com o amigo dele. Olha, acabaram de levar o meu celular. A festa acabou para mim. Vamos embora. Acabaram as minhas férias. E nisso o outro também, depois de um tempinho, chegou e falou para esse amigo. O meu celular também foi roubado. E aí aquele primeiro que tinha sido furtado, ele falou assim, o seu também foi? Então tá tudo certo, vamos voltar para a festa, tá tudo bem, tá tudo certo. Então olha só que coisa, então quando acontece com uma pessoa, só com uma pessoa está ruim, mas quando acontece com outras pessoas também a mesma coisa ou coisa pior, a pessoa se sente melhor do que a outra pessoa, e quando acontece essa situação, são aquelas situações em que nós não estamos vendo através do ângulo correto, porque nós precisamos estar melhores do que a outra pessoa para nós nos sentirmos melhores. Então, com essa forma de pensar, nós nos colocamos em uma posição isolada e separada das outras pessoas, fazendo com que nós também sintamos um sentimento de insegurança. E quando acontece algo de errado, achamos que tem algo anormal acontecendo na nossa vida, porque achamos que a nossa vida é apenas para nós termos momentos felizes, momentos alegres, e quando algo dá errado, achamos que tem alguma coisa errada na nossa vida. Então, enquanto nós não conseguirmos identificar as nossas fragilidades, as nossas imperfeições,
nós vamos ter dificuldades para crescermos. Então, no começo, essa atitude de colocar a culpa nas outras pessoas, pelos problemas e dificuldades que nós estamos passando, e também nós ignorarmos as nossas falhas, pode fazer com que nós nos sintamos melhor conosco mesmos, pelo menos naquele momento. Mas, na realidade, nós estamos prejudicando a nós mesmos. Então, quando nós colocamos a culpa na outra pessoa, nós ficamos paralisados, ficamos presos em um ciclo de sofrimentos repetidos. Por quê? Porque quando nós colocamos a culpa em outra pessoa, achamos que é a outra pessoa que tem que tomar uma ação para resolver aquela situação, enquanto nós não precisamos fazer nada. Por isso que nós ficamos paralisados, ficamos presos em um ciclo de sofrimentos repetidos, sempre procurando culpados por tudo que acontece na nossa vida.